conosco. Às vezes pedimos uma coisa para Deus e Ele não nos atende, porque tem outros planos ainda melhores, exatamente, né? Melhores para nós, e sempre pedimos segundo a vontade de Deus. É verdade, irmã Eva, é verdade, né? Então, irmãos, muitas vezes nós estamos vivendo e temos visto crescer uma geração de crente que aprendeu só pedir para Deus. Só pedir para Deus. A gente viu isso acontecer, eu acho que nas últimas 2 décadas, né? A gente é meio novo na fé, tem irmãos que são bem mais velhos que a gente na fé, né? Mas desde que a gente começou a entender o que é servir a Deus, muitas vezes nós, olha só o erro que nós cometemos, somos nós que temos que servir a Deus. E Deus não nos serve, Deus nos abençoa. Deus nos concede as petições, né, que nós somos merecedores de receber. Então a gente viu um papel sendo invertido, que parece que Deus virou garçom dos crentes. Né? Vamos pedir que Deus vai dar. Pede que Deus te dá. Né? Claro, eu creio na Bíblia, nós temos que crer na palavra de Deus, né? Porque Mateus escreveu: pedi, pedi, dar-se-vos-á. Mas a Bíblia manda também o quê? Buscar e bater. Tem gente que parou só no pedir ali, né? Pedir, pedir, dar-se-vos-á. Mas os versículos tem sequência, né? O versículo segue: buscai e abrir-se-vos-á, batei e buscai e encontrareis, e batei e abrir-se-vos-á. Então tem gente que só fica no pedir, só no pedir, só no pedir, só no pedir, né? Como criança birrenta que a gente falou aqui. Então tem hora, irmãos, que nós temos que nos calar diante de Deus e escutar Deus falar conosco, né? Como escreveu aqui a irmã Eva. Às vezes Deus tem algo melhor, maior e melhor para a nossa vida, mas nós, às vezes, só ficamos batendo naquilo, que Senhor, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E às vezes Deus dá, né? Deus dá, sabe por quê, irmãos? Porque existe, a vontade de Deus, ela é soberana, né? Paulo escreveu aos Romanos dizendo que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Mas existe a vontade permissiva de Deus. Lembra quando Israel pedia um rei, né? Chegou diante de Samuel, que era profeta, juiz, sacerdote, né? Olhou para as nações ao redor de Israel e falou assim: olha, todas as nações aí tem um rei, né? Que vai à guerra diante deles. E nós? Ou seja, Israel estava ali virando as costas para Deus. Deus tinha algo, Deus era, né? O governo de Israel era teocrático, era Deus que governava através dos seus servos, dos seus profetas, dos seus sacerdotes, dos reis que temeram o nome dele. Mas o povo olhou para as nações vizinhas e viu que as nações vizinhas tinham reis, né? E falaram: olha, nós também queremos um rei, igual as nações aí vizinhas. E assim somos nós muitas vezes. Irmão Eleci Rosa, Deus abençoe, meu amado, a paz do Senhor. Irmã Dalila Maia também, boa noite, Deus abençoe, né, a sua vida, em nome de Jesus. Eu creio que é a primeira vez conosco, se não for, né, Deus abençoe. Então, irmãos, nós muitas vezes estamos como Israel, olhando ao redor, né, as coisas acontecendo, e queremos. Aí tem hora que Deus permite, mas não é a vontade soberana de Deus, é uma vontade permissiva de Deus, e a gente tem que ficar atento a isso. Então, olha só, muitas vezes, né, Deus quer que nós silenciemos diante dele, que nós fiquemos em silêncio diante dele. E aquele momento de silêncio, uma vez, faz muito tempo, eu ouvi uma frase, né, não sei se isso é possível, né, mas eu creio que, né, ouvir o silêncio, né, eu ouvi uma frase, não lembro nem aonde que eu ouvi, mas faz algum tempo já, de a gente ouvir o silêncio, aquele momento que nós estamos ali, ó, quietinhos com Deus. E Deus fala conosco, né? Deus fala através de sonhos, falou com Daniel, né? Através dos sonhos, falou através de visões, né? A Ezequiel, a própria Daniel. Ou seja, Deus vai falando, né? Deus falou com voz audível
na vida do jovem Samuel, quando ainda ele não tinha experiência, Deus fala conosco. Deus quer falar conosco. Mas muitas vezes, irmão, nós estamos tão ansiosos, nós estamos contrariando a palavra de Deus quando diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos será acrescentada. Então muitas vezes nós estamos tão ansiosos, falando com Deus, que Deus acrescente as demais coisas na nossa vida, e esquecemos de ouvir Deus falar conosco. Então cale-se diante dele toda a terra, porque Deus quer falar com a minha vida, quer falar com a tua vida. Mas muitas vezes nós, irmãos, irmã Jaqueline, Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor, minha querida. Deus quer falar conosco, mas o que nós fazemos? A Bíblia fala para nós que nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta, ter um particular com Deus, silenciar, meditarmos na palavra de Deus. É tão gostoso, irmãos, quando Deus fala conosco através da Bíblia Sagrada, que é a palavra dele. Não sei se você já teve essa experiência de você estar ali angustiado, buscou, Deus orou e nada. Aí de repente você silencia a tua voz e abre a Bíblia Sagrada. E Deus fala com você. Não sei se você já viveu essa experiência. Porque quando nós estamos falando, irmãos, Deus está ouvindo. Mas tem hora que a gente tem que calar um pouquinho mais a nossa voz e deixar que a voz de Deus brade aos nossos ouvidos e aos nossos corações, na nossa alma. Então Deus queria falar com o povo. Deus queria que o povo ouvisse a sua voz. Mas o povo estava tão atribulado, tão corrido, e assim somos nós nos nossos dias. Nós somos pegos, irmãos, com a nossa mente voltada para tanta coisa que impede de Deus falar conosco. A tecnologia chegou no mundo, e amém, a ciência tinha que se multiplicar e tem se multiplicado, é a palavra do Senhor, e a ciência se multiplicará, mas infelizmente o amor de muitos também se esfriou. A ciência está aí. Então hoje nós temos conhecimento, temos a possibilidade de buscar conhecimento numa velocidade muito maior. E nessa velocidade que o mundo está indo, nós esquecemos muitas vezes de calar diante de Deus. E Deus permanece no céu, soberano. A Bíblia fala para nós aqui, o texto que lemos aqui, olha, o Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Deus, irmãos, está com os seus ouvidos, ele ouviu. Mas tem hora que a gente não para ouvir Deus. Tem hora que a gente vai para o culto, nem cultuamos a Deus, porque queremos que Deus use fulano ou beltrano para falar conosco. E às vezes Deus não quer falar conosco do jeito que nós queremos. Nós olhamos a Bíblia Sagrada, quando Elias estava na caverna, e aconteceu ali 3 fenômenos. Veio um vento, rachou a pedra, a penha ali, mas a Bíblia fala que Deus não estava naquele barulho. Veio um fogo, fez outro barulho e nada. Aí de repente veio um silvo, um vento suave, quietinho, manso. E Deus falou com o profeta Elias. Tem hora que Deus quer falar comigo e com você no silêncio. E a gente, irmãos, olha só, não sou contra, mas mais uma vez eu vou trazer aqui um alerta para você. Cuidado com os profetas muito barulhentos. Cuidado. Se Deus quiser e julgar necessário falar com você, ele vai falar. Ele usou até uma jumenta para falar com Balaão. Vai usar qualquer outra pessoa, mas às vezes nós temos que aquietar. O Salmo 46 diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E muitas vezes a terra, nós estamos inquietos diante de Deus. Estamos com o nosso coração, com a nossa alma, com a nossa mente, numa ansiedade tão grande que não conseguimos ouvir Deus falar. Mas Deus quer falar conosco, mas nós precisamos nos calar. Nós precisamos dobrar nosso joelho